Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, diletos radiovintes, a Igreja, como em todos os anos, demarca na liturgia as celebrações das suas colunas, os apóstolos. Desde o início que nós entendemos que os apóstolos são as colunas de sustentação da nossa fé. Quando o padre Tiago pensou nesta catedral para construí-la, ele trouxe essa temática, realizando essas 12 colunas de sustentação da nave central da nossa catedral, que representa muito bem isso. Os apóstolos são as colunas sobre as quais se levantou a igreja, deixada por Jesus. Jesus é o fundamento, é a viga baldrame da igreja. E os seus apóstolos, as colunas, que através do testemunho, do derramamento do sangue, deixaram para nós o testamento da fé. São dois apóstolos, Tiago e Filipe. Tiago menor porque era irmão do Senhor, primo, e o outro Tiago maior, primo de João. É uma distinção que se faz dos dois nos evangelhos. Filipe e Tiago, ambos morreram martirizados. Filipe com mais de 80 anos, no Oriente, e Tiago em Jerusalém, como bispo de Jerusalém, por volta do ano 68, 70. Através do mandato do sacerdote Ananias II, que mandou matá-lo por causa da sua fé. As relíquias de ambos, já no início da igreja, foram levadas para Roma e, segundo a tradição, colocada no túmulos dos dois apóstolos Pedro e Paulo. A nossa igreja tem uma caridade bonita para com os apóstolos, porque eles são os nossos fundamentos.
O apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus, deixou para nós grandes ensinamentos, ensinamentos profundos, como o que nós ouvimos na leitura de hoje acerca do querigma. O querigma, que é a verdade inicial da nossa fé, é o anúncio vigoroso da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. E é nessa grande verdade que nós ancoramos o sentido da nossa fé. Cristo ressuscitado é a base, é o fundamento da igreja, o fundamento do ministério dos apóstolos, que continua a percorrer os séculos. E quando Filipe pergunta a Jesus acerca do Pai e pede a Jesus para que mostre-lhes o Pai, nosso Senhor vai dizer que quem o vê, vê o Pai. O rosto de Cristo é o rosto misericordioso do Pai, como nós meditamos no Ano Santo da Misericórdia, proposto tempos atrás pelo Papa Francisco. Cristo é a misericórdia do Pai, é o rosto do Pai. E nosso Senhor diz mais ainda para Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o itinerário que representa para nós a humanidade de nosso Senhor, a sua dimensão humana. É o nosso caminho, é o apostolado de Jesus, seus sinais. A verdade é a dimensão divina de nosso Senhor, porque Jesus é homem e Deus. Se ele não tivesse esta realidade da divindade, se a sua essência, a sua substância não fosse divina, ele não seria o caminho. Nosso Senhor é o nosso caminho. E a sua verdade é a luz deste caminho. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. A divindade de nosso Senhor é a força que nos move na missão evangelizadora da igreja. Eu não tenho dúvidas que o momento atual da igreja requer que nós voltemos para dentro da realidade da igreja, para fortalecê-la, porque nós somos um grupo razoável de católicos, mas nem todos os católicos que vêm à missa sabem o que é a doutrina católica, nem todos receberam uma catequese adequada. Por isso muita gente deixa a igreja católica, uma igreja que há 70 anos era mais de 90% da nação e que hoje está em torno de 38% da nação brasileira que é católica. E desses 38%, somente 8% vai à Santa Missa. Onde estão os outros? São católicos nominais, católicos que não conhecem a doutrina, que se você perguntar o que é o Círio Pascal, talvez não vão saber. E aqui em Formosa nós temos uma realidade brutal. Cerca de 100 mil pessoas que não vão a nenhuma religião, que não têm uma prática religiosa. Nós somos cerca de 10% da população da cidade que vai à missa. Esse é um trabalho que todos nós precisamos pensar nele. Quem está na catequese, no ministério da comunhão, na liturgia, na pastoral familiar, em qualquer outro trabalho da igreja, na evangelização,
nós precisamos tomar consciência. O tempo é adverso, o tempo é difícil e nós precisamos evangelizar. O nosso batismo nos imprimiu a marca da evangelização. Evangelizar os nossos filhos. Muitas famílias já não têm mais controle sobre os seus filhos, já não dão conta de vencer as informações que eles recebem precocemente na internet, no paganismo do dia a dia, no relacionamento com os outros, na televisão e nos meios de comunicação em geral. Porque o paganismo, ele é a expressão viva da nova ordem mundial, que a todo custo quer nos tirar a fé. A nova ordem mundial, ela tem como objetivo colocar no coração das pessoas que a religião não serve para nada, que nós podemos viver muito bem sem religião. Durante a peste do SARS-CoV-2, quando fecharam as nossas igrejas com tanta brutalidade e arrogância, já estava ali embutida uma ideia contrária a Cristo, para anestesiar a missão cristã, para dizer às pessoas: vocês ficaram em casa sem ir à igreja por tanto tempo e não lhes fez falta. Você não precisa de religião, você não precisa de Deus, você precisa da vacina, você precisa da ciência, mas não de Deus, porque Deus não existe. E ainda jogava na cara das pessoas: se Deus existe, por que morreram tantas pessoas? Se Ele existe, por que há tanto sofrimento no mundo? Porque o mundo odeia a verdade da cruz. O cristianismo sempre foi odiado e vai ser sempre odiado, porque o paganismo odeia a cruz, porque os pagãos servem ao mal e o mal odeia a cruz. Sem, meus irmãos, a nossa consciência viva do mistério salvífico de Cristo, caminho e vida, nós não teremos nenhuma resposta aos nossos conflitos, aos dramas que todos nós temos, e muito menos vamos compreender esse mundo perverso que nós estamos vivendo. Um mundo que está caminhando para as ditaduras, uma ditadura universal, um mundo que caminha a largos passos, tirando a nossa liberdade, subtraindo esse tesouro do coração da pessoa humana, que é a nossa liberdade. No Brasil, nós já não temos mais liberdade. Nós já vivemos sob o signo de uma implacável tirania que quer subtrair as liberdades das pessoas, subtrair as redes sociais para que ninguém mais possa falar nada e todos sejam submetidos à mídia podre, à grande mídia, sobretudo a Globo, que é uma servidora do paganismo e das obras do mal. Cresce no mundo o satanismo. Nós já temos lugares, como nos Estados Unidos, que já se fazem festas, congressos satânicos para promover o demônio. Isso também já está no Brasil. E ao falar disso aqui, eu corro o risco de ser processado, porque já não há mais liberdade religiosa. Você não pode pregar as verdades católicas. Nós não podemos mais pregar as verdades morais.
Já estamos chegando ao absurdo de nos Estados Unidos haver processos contra a igreja para modificar a imagem de São Miguel Arcanjo, que não pode ter a imagem do demônio debaixo dos seus pés. Porque o diabo é bom, tem muitos seguidores e ele precisa ser respeitado. Esse é o mundo na nova ordem mundial, que muitos bispos, muitos padres não acreditam nisso. Preferem ficar com a teologia da libertação, falando de política, de besteiras, tirando a sacralidade da igreja, empobrecendo a liturgia da igreja com tantas bobagens. Essa teologia que é, como dizia Dom Henrique e o próprio Papa Ratzinger, uma das maiores heresias de todos os tempos, porque ela tira a sacralidade, a piedade, a fé dos simples e inclusive dos seminaristas. Que Deus nos ajude a seguir Jesus, o único caminho, única verdade, única vida. Fora dele nós não encontraremos nenhum sentido para as nossas vidas. A igreja vive de Cristo, e Cristo se nos dá através dos seus sacramentos, especialmente da Eucaristia, que é o sacramento do seu corpo, da sua alma, da sua divindade, do seu sangue, que nos alimenta nesse percurso. Sejamos firmes, não arredemos nos nossos pés do trieiro de Cristo, do seu caminho. Não entremos em crise, não duvidemos. Para isso é bom não ouvir a voz do estranho, mas ouvir sempre a voz de Cristo que nos chama: és meu, vinde benditos de meu Pai. Que a Imaculada Conceição nos ajude a fazer esse caminho em prol da nossa salvação eterna. Assim seja. Amém. Amém.